Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e a nossa aula de geografia de hoje é sobre a região centro-oeste, falando sobre os seus aspectos físicos, econômicos e também sobre a sua sociedade. A região centro-oeste ela passou por um longo processo de povoamento relacionado à expansão da agropecuária. Então a agropecuária ela vai ter diretamente ligação, ela vai ser ligada diretamente com esse processo de povoamento e com essa expansão que a região centro-oeste vivencia hoje. E também, além da agropecuária, isso impactou também muito a questão do meio ambiente e que também influenciou o modo de vida local dessas pessoas da região centro-oeste. E esse povoamento dessa região centro-oeste, ele foi se dar muito também após a construção do Distrito Federal, da capital Brasília, a partir dali dos anos de 1950. Então, depois dessa criação da capital, que saiu lá do Rio de Janeiro e veio para Brasília, sendo como capital do Brasil, então essa região também passou por um novo processo de povoamento. E na economia do Centro-Oeste vai se basear primeiramente pela agricultura, pelas questões do agronegócio, também pela agropecuária, que é um dos grandes produtores de carne bovina e suína também de todo o país, e também muito questões de frigoríficos. Então essa vai ser a base da economia da região centro-oeste, e ela também vem passando por um processo de industrialização ao longo desses últimos anos, sobretudo ali no estado de Goiás e também no Distrito Federal. E vale ressaltar que a região centro-oeste ela é composta por 4 unidades federativas, que são elas Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e o Distrito Federal, que comporta a capital do Brasil, Brasília. E a região centro-oeste ela vai possuir um relevo basicamente formado por planaltos e também por serras e chapadas. Esses serão os tipos de relevo que você vai encontrar nessa região centro-oeste do Brasil, e também é uma região que possui um grande potencial hidrelétrico. Isso porque seus rios, tem rios com cursos d'água bem fortes e também possui um relevo que vai propiciar bastante essa questão de energia através de hidrelétricas. E sobre o clima da região centro-oeste, o clima predominante lá vai ser o clima tropical, e também essa região ela vai ter as seguintes características. Basicamente, no verão vai possuir uma elevada temperatura e também quantidade de chuvas, vai haver a ocorrência de precipitações, e nas outras partes do ano, que vai desde abril mais ou menos até novembro, outubro, vai possuir a ocorrência de inverno, porém não vai haver precipitações, não vai haver chuva, mas as temperaturas vão ser mais amenas, as temperaturas serão mais baixas nesse período. Então, o clima da região centro-oeste vai ser, durante o verão vai ocorrer chuvas, e durante o inverno vai ocorrer, apesar das temperaturas mais amenas, não vai ocorrer as precipitações. E sobre a vegetação na região centro-oeste, você vai poder encontrar 3 tipos de vegetações basicamente. Em primeiro lugar, você vai encontrar vegetação amazônica, principalmente ali no norte da região. Depois você vai encontrar o cerrado, que é o que predomina, e por fim você vai encontrar também o Pantanal, que também é uma área muito importante nessa região, e também você vai encontrar uma pequena parte da floresta da Mata Atlântica, que é a floresta tropical. E sobre o cerrado, que apresenta vegetações típicas de climas secos, não significa que não haja a ocorrência de água nesse solo. Inclusive, as plantas do cerrado, elas são características justamente por possuir raízes profundas, que justamente que vão em busca de água no mais profundo do subsolo, justamente para se manter. Então, vai ser justamente uma característica dessas plantas possuir raízes profundas. E um outro ponto importante é justamente o solo do cerrado, que é um solo infértil, que possui muita presença de alumínio e também possui bastante acidez. Então, as principais atividades econômicas dessa região vão ser justamente o agronegócio. E devido ao fato de o solo do cerrado possuir essa acidez e não ser tão fértil,
algo que vai favorecer muito essa agricultura da região vai ser justamente o uso de fertilizantes, o uso de cal, por exemplo, para fazer a correção de solo, determinadas diversidades de usos de correção de solo que vão favorecer esse plantio, que vão favorecer a ocorrência da agricultura nessa região. E sobre as características do Pantanal, que também é um tipo de vegetação muito comum nessa região centro-oeste, ela vai se localizar principalmente ali nas áreas de planície dessa região. Ela vai se concentrar ali no sudoeste do Mato Grosso e a oeste do Mato Grosso do Sul. Então, e também ela não vai ocorrer somente no Brasil, ela vai ficar ali próxima a áreas tanto próximas à Argentina, à Bolívia e também ao Paraguai, que inclusive nesses países ela é conhecida como planícies do Chaco, que é justamente essa área do Pantanal aqui no Brasil. E nessa planície ela é caracterizada principalmente por possuir grande índice de alagamento durante os períodos chuvosos e também no período de seca, no período que não há chuva, esses lagos eles vão secando. Então, durante o ano ele vai apresentar essas duas características. A primeira é de alagamento no período chuvoso e depois o período seco. Então, no período seco esses lagos também vão secar. São rios e os lagos que não são cheios durante todo o ano. E agora é necessário falar também sobre os impactos ambientais nessa região, principalmente no Cerrado. E o Cerrado ele foi sofrer bastantes impactos, principalmente ali após o ano de 1960, com um movimento de ocupação ali no Centro-Oeste, que ela vai também ser estimulada principalmente pela ocorrência do agronegócio. Então, devido a essa ocorrência de agricultura, de uso para a pecuária e para diversas outras atividades também, como a mineração, o uso da vegetação para carvoarias e uma determinada outra camada de atividades econômicas que vão ser relacionadas diretamente à natureza, vão fazer com que essa área do Cerrado ela seja drasticamente reduzida. Tanto que atualmente é estimado que cerca de 20%, existe ainda apenas 20% da sua cobertura vegetal originária e também das suas espécies endêmicas e das suas espécies nativas, de espécies tanto animais quanto vegetais desse bioma, que é o Cerrado. Então, vale ressaltar que todas essas atividades econômicas que vão utilizar-se diretamente de recursos da natureza favoreceram muito essa degradação do Cerrado. E um outro ponto muito importante sobre o Cerrado é as questões das queimadas. Mas vale ressaltar que nem todas as queimadas que ocorrem no Cerrado são causadas pela ação humana. As queimadas lá também podem ocorrer sem que seja provocado por ação humana. Acontece pelo seguinte: devido ao clima muito seco, devido ao forte calor, principalmente no período mais seco, as vegetações as folhas que caem, elas vão ficar muito secas. Então, com o calor do sol, é possível que haja essa queima desse material seco. Então, devido a isso pode causar grandes queimadas. Mas vale ressaltar também que a maior parte das queimadas no Cerrado são provocadas por ação humana, tanto pelos produtores agropecuários, que vão queimar, por exemplo, as suas áreas de plantio, para que haja a renovação da vegetação, para que o gado possa se alimentar. Também por pessoas que estão tentando aumentar a sua área de produção. Então, o Cerrado ele vai sofrer as queimadas, apesar de ocorrer naturalmente também, mas grande parte é justamente por ação humana. E sobre os impactos ambientais relacionados ao Pantanal, vale ressaltar que a grande parte dessa vegetação são provocados justamente por diferentes fontes, mas a principal dela está associada ao processo de expansão urbana, ao processo de ocupação de áreas urbanas, que vão, além de diminuir a vegetação nativa, elas vão também jogar dejetos na natureza, descartar lixo de forma irregular. Então isso também vai causar muitos impactos nessa região do Pantanal, tanto
para a questão de saúde dos animais aquáticos, que é muito comum por ser uma área bastante alagada, e também pelo descarte irregular de lixo na natureza, que vai gerar poluição da água e vai acarretar diversos problemas ambientais. É preciso ressaltar que, apesar de todas essas atividades de degradação no Pantanal, o Pantanal ele ainda é bastante preservado. Então, cerca de 85% de toda a sua área ela ainda é preservada. Mas entre essas principais atividades que vão causar essa degradação no ambiente vai ser justamente o garimpo, que vai possuir grandes áreas de exploração, o turismo também, quando ele acontece de forma irregular, vai causar grandes impactos ambientais, e também pela agropecuária, que vai causar a compactação do solo nessa região. Então, quando essas atividades elas são praticadas de formas predatórias, de formas irregulares, e sem um controle devido, então vai causar grandes impactos negativos a esse bioma, a essa área natural. Inclusive, de acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, entre os anos de 2009 e 2016, mais ou menos, o Pantanal ele perdeu aproximadamente 150 quilômetros quadrados de sua vegetação. E essa degradação ela vai significar quase 3% de toda a área do Pantanal. E ela vai ser causada principalmente pela expansão da agropecuária nessa região. Então a agropecuária ela vai ser o principal, apesar de haver outros fatores, a agropecuária ainda assim vai ser o principal meio de degradação dessa região, do Pantanal em específico, assim como foi também do Cerrado. Então, galera, essa foi a nossa primeira aula sobre a região centro-oeste do Brasil. E eu espero aí que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante e que também, se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que nós vamos responder. Mas antes de sair, eu peço aí que vocês deixem seu like, que você também se inscreva no canal e também que ative o sininho das notificações. Então, até a próxima!